aí, meus queridos, vamos a mais uma aula de oração subordinada adverbial. Hoje vamos ver a proporcional. A palavra proporcional, a própria palavra lá da matemática, né, do radical mesmo da palavra, já nos traz a ideia de proporção, de quantidade. Então, veja, eu trouxe para a nossa aula de hoje um trecho da música do Charlie Brown. Na minha vida e tudo acontece, mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. Nessa música, eu trouxe esse verso que ele diz o seguinte: mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. E é verdade, né? Quanto mais rala, quanto mais sofre, mais cresce, mais aprende a viver, não é verdade? E aí, vamos à análise. Olha bem, quanto mais a gente rala, eu tenho aqui o meu verbo e a primeira oração, mais a gente cresce. Então, a gente, que proporção que a gente cresce, né? De que intensidade que é? É quanto mais a gente rala, então mais a gente cresce. Então, aqui eu tenho uma proporcional, que quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. Então, é super fácil. É à medida que você faz algo, tem um outro resultado. Então, à medida que, a proporção que, quanto mais que, certinho? Vocês se recordam da obra Dom Casmurro de Machado de Assis? Lembra da história de Bentinho, de Capitu, de Escobar? Lembra do triângulo? Então, olha bem, eu construí, né, essa oração em cima desse contexto. À medida que Escobar aproximava de Capitu, mais aumentava o ciúme de Bentinho. Ou seja, o ciúme de Bentinho, ele aumentava à medida que Capitu aproximava de Escobar. Então, quando a gente constrói essa quanto mais, né, usando a proporção que, quanto mais, à medida que faz isso, acontece aquilo, você observa pela semântica do contexto que se refere à quantidade, à proporção. Então, agora nós vamos conhecer a oração subordinada adverbial comparativa. O próprio termo comparativo já fica evidente a questão de comparar, de fazer a comparação. Elemento X comparado com o elemento Y, certo? Então, eu preciso ter dois elementos para comparar. E para nos ajudar na aula de hoje, eu trouxe o Wesley Safadão. É melhor chorar por amor que nunca ter amado. Então, lá eu trouxe esse verso da música dele. É melhor chorar por amor do que nunca ter amado. Então, eu sei que muita gente prefere chorar por amor, outros não preferem nem sofrer de amor. Então, tem diferentes posicionamentos. Então, é melhor, de acordo com o verso, ele diz o seguinte, que é melhor você sofrer, chorar por amor, ter um amor para você sofrer, do que você nunca ter amado. Então, nós temos dois tipos de sentimentos, né? Aquele que chora por amor é comparado com aquele que nunca amou. Então, do que? Melhor do que? Então, é melhor chorar de amor do que nunca ter amado. Então, eu faço esse comparativo, tá bom? Ainda falando de Macunaíma, olha bem essa construção. Macunaíma principiou falando como todos. Aí eu gostaria de chamar a atenção a vocês sobre aquele hábito que eu tenho de ficar marcando os verbos para eu reconhecer onde que estão as orações daquele período. Então, no Macunaíma, o meu lembrete, o que ele fez? Ele principiou falando, né? Principiou falando como todos. Aí você vai assim, mas cadê o outro verbo dessa outra oração, né? Ele principiou falando, ele iniciou falando como todos. Aqui, esse verbo, ele pode ficar implícito. Então, é uma situação onde vocês não vão encontrar, em algumas construções, o verbo da segunda oração, da oração subordinada. Então, como que o Macunaíma falava? Com quem? Comparado a quem? Ele estava falando como todos falavam. Então, aqui aparece implícito o verbo falando. Macunaíma principou falando como todos falam, né? Como todos falavam, para ser de acordo com o tempo verbal, né? Macunaíma principou falando como todos falavam. Então, vocês reconhecem a palavrinha como, que é o elemento principal aqui
da comparativa. Ah, você está falando como o fulano fala, você está falando como, igual a minha mãe fala, como a professora fala, entendido? Então, o elemento que a gente mais usa, que é mais comum entre nós, é a conjunção como, que é o elemento comparativo. E aí, vocês não esqueçam de que a segunda oração, às vezes a oração subordinada adverbial comparativa, ela não aparece explícito o seu verbo, porque o verbo é o mesmo que está na oração principal. Isso não é em todos os casos, só em alguns. E as conjunções da oração subordinada adverbial comparativa, a mais comum, como eu estou falando para vocês, é o como, o do que, melhor que, mais que e assim por diante. Agora vamos para a oração subordinada adverbial conformativa. Conformativa, conforme, de acordo, né? Então, segundo, de acordo com algo, segundo algo, de acordo com o que alguém te falou, né? Baseado, fundamentado na ideia do contexto, né? Seria fundamentado em quê? Baseado em quê? E aí eu trouxe para exemplificar o verso de uma música da Aline Barros. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores. Então, eu te louvarei conforme, ou seja, de acordo a tua justiça e cantarei louvores. Então, eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores. Então, eu tenho aqui, ó, uma oração subordinada adverbial conformativa. Ressaltando ainda a obra Dom Casmurro de Machado de Assis, eu fiz essa construção. Capitu traiu Bentinho, segundo o narrador da obra. O narrador da obra, vocês sabem que é o próprio Bentinho. Ele mesmo conta a sua versão e quer nos convencer de que realmente Capitu o traiu. Agora, cabe ao leitor, né, Machado de Assis dar essa abertura para nós lermos a obra e decidirmos se houve traição ou não. Mas voltando aqui para a questão gramatical, observamos que Capitu traiu Bentinho. E essa afirmação é segundo, conforme ou de acordo com o que diz o narrador da obra. Então, ele conta então, segundo ele, a gente tem muito essa questão, né? Olha, de acordo com o que diz o governo, de acordo com o que foi falado em sala de aula, segundo, né, li no jornal. Então, a gente fundamenta isso em alguma coisa e de acordo com, segundo com, ou como contou o narrador, Capitu traiu Bentinho. Então, aqui eu tenho a minha conjunção mais utilizada na conformativa, que é segundo, né? Segundo e conforme, são as duas mais utilizadas. Segundo fulano de tal, conforme fulano de tal, aconteceu isso, tá bem? Então a gente termina por aqui essa aula, né? Com essas 3 orações subordinadas adverbiais. Espero que tenha gostado e esclarecido as dúvidas de vocês. Deixe seus comentários, se inscreva e deixe seu like, tá bom? E até a próxima!